eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo amado e destacado pelo Senhor. A palavra de Deus diz assim, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Louvemos, meus irmãos, a grandeza do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga sabedoria, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós, fiéis filhos de Deus, estamos todo o tempo empenhados em construir um bom currículo espiritual, um prontuário notável, um portfólio no céu que seja algo invejável, consciente que somos da palavra e das promessas de Deus, e dentre elas, a de que um dia todos teremos que prestar contas dos nossos atos diante do tribunal de Cristo. E dentro dessa diretriz de obediência ao Senhor, alguns irmãos se excedem nos cuidados que adotam, tentando estar permanentemente com crédito perante o Senhor, porque se ocupam de oferecer a Deus aquilo que Ele não recebe mais, aquilo que Ele não espera de nós. Outros se perguntam, mas o que será que Deus espera de nós? Jó foi um ótimo exemplo de fidelidade ao Senhor. Ele era um homem reconhecido por Deus e destacado dentre todos os habitantes da terra. Então, isso nos indica, meus amados, o que precisamos fazer para estarmos bem e em paz com o Senhor. E para fazer jus aos galardões que estão reservados justamente para os que se destacarem pela fidelidade. Aí está. Jó nos deixou um legado de ensinamento que surpreende, meus irmãos, até mesmo os mais dedicados. Devido à sua fidelidade incondicional ao Senhor, Jó não era um homem perfeito, meus irmãos, mas ele era um homem com muitas virtudes. Mas notem como o Senhor o qualificava. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Com esses 4 atributos, ele alcançou notoriedade da parte de Deus. Qualificações essas, meus irmãos,
que andam meio em falta nos dias de hoje, e isso até mesmo entre o povo de Deus. O livro de Jó é uma rica obra teológica composta por um prólogo, monólogos e um epílogo. E possui algumas características muito particulares que o destacam dentre os demais livros da Bíblia. Se você ainda não teve a oportunidade de ler os 42 capítulos e 1070 versículos desse livro de Jó, que se encontra imediatamente antes do livro de Salmos, nós te encorajamos a fazê-lo, a ler esse livro, para assimilar conhecimento sobre algumas situações bem específicas. Eu estou seguro de que você, assim como eu faço, ao chegar ao final desse livro, irá orar ao Senhor pedindo que Ele te conceda a fé e a fidelidade de Jó. E isso é um sinal de que você conseguiu captar e absorver o teor da mensagem ali contida. Nós apresentamos no nosso trecho inicial apenas o primeiro versículo do primeiro capítulo desse livro. É só o comecinho. E veja como, em apenas um único versículo, o Senhor já faz uma definição importante de como temos que ser para agradá-lo. Mas o livro de Jó contém outras peculiaridades. É o primeiro livro do Antigo Testamento escrito em linguagem poética. Sim, meus amados, existe um extenso diálogo e alguns trechos em monólogo escritos em prosa. Jó é provavelmente o livro mais antigo de toda a Bíblia e o livro em que Deus mais se revela por palavras ao ser humano. É também o único livro em toda a Bíblia onde vemos um diálogo entre Deus e Satanás, naturalmente com Satanás submisso a Deus. Em suma, Jó é um livro de fé, o que demonstra que mesmo antes do novo tratado da graça, do Novo Testamento de Jesus, o Senhor já requeria de nós o uso da fé. Deus quer que confiemos integralmente nele, exercitando a nossa fé, mesmo diante dos mais difíceis desafios. Houve no passado um questionamento sobre a veracidade do conteúdo do livro de Jó, encabeçado pelo estudioso judeu Maimônides, que alegava que Jó era um personagem fictício e que a história de Jó era uma parábola. Mas isso foi devidamente superado por Tomás de Aquino, um cristão da mesma época, e pelo fato de outros autores, como Ezequiel no Antigo Testamento e Tiago no Novo Testamento, fazerem menção a Jó em seus livros. No livro de Ezequiel, é o próprio Deus falando de Jó. E Tiago jamais citaria como exemplo de paciência um personagem imaginário. E o mais importante, meus amados, é que Deus, o Senhor, o autor das Escrituras, e aquele em quem não há mentira ou engano, permitiu a inclusão desse livro no cânon bíblico. Ezequiel 14, 13. Filho do homem, quando
a terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Tiago 5:10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glórias a Deus. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Meus amados, a leitura e o estudo bíblico são deveres de todos os filhos de Deus. O livro de Jó nos traz ensinamentos exclusivos que não encontramos em nenhum outro livro da Bíblia. Alguns estaremos apresentando durante a presente mensagem. Mas que fique claro, meus amados, que o nosso objetivo não é substituir a leitura do livro por essa ministração e nem mesmo realizar uma cobertura extensiva do livro do ponto de vista teológico. Ao contrário, é incentivar e estimular os irmãos a realizarem a leitura bíblica regularmente, de Gênesis a Apocalipse. E, em particular, quando estiverem lendo o livro de Jó, constatar e dedicar especial atenção ao que estaremos apresentando durante esta mensagem. No trecho inicial que apresentamos, meus amados, que corresponde ao primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Jó, que estaremos reproduzindo a seguir, temos o primeiro ensinamento. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus amados, quando a palavra de Deus diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, fica evidente que Jó era uma pessoa de destaque para o Senhor, uma pessoa admirada por Deus. E ele complementa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Com isso, meus amados, aprendemos que nós precisamos ser completos, perfeitos, para sermos evidenciados pelo Senhor. Então não basta ser íntegro, é preciso ser também reto e temer a Deus e desviar-se do mal. Então, meus irmãos, esse é o princípio de tudo, porque Deus é santo e espera de nossa parte santidade também. Existem muitos irmãos hoje em dia que são corretos, temem a Deus, mas falham em desviar-se do mal. Uma prova disso são as medidas sanitárias de prevenção contra a pandemia, que muitas pessoas, inclusive
Alguns irmãos abandonaram. Veja nas ruas que mais da metade da população não usa mais máscaras. Distanciamento? Nem pensar. Numa demonstração de falta de amor próprio e amor ao próximo. Muitos se recusam, meus irmãos, até mesmo a tomar a vacina, alegando confiar na proteção de Deus. Meus amados, nós temos que confiar em Deus sempre, em todas as circunstâncias, mas não podemos tentar e nem desafiar ao Todo-Poderoso. Os médicos e os medicamentos também foram concedidos pelo Senhor. Existe muito falatório na internet, muitas fake news e pessoas dedicadas exclusivamente a enganar os irmãos. Entre elas, algumas militando contra a vacinação. Possivelmente já estejam até vacinados. Mas eu sugiro, meus irmãos, que analisemos os dados concretos. O Brasil é o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo inteiro, o que indica que algo por aqui não está bem. A Austrália e a Nova Zelândia chamam a atenção do mundo pelo sucesso no combate à pandemia. Um lockdown rigoroso, com mais de 90% de adesão das pessoas, e uma vacinação massiva. No caso da Nova Zelândia, meus amados, consta um registro de apenas 25 mortes durante toda a pandemia até o mês de abril de 2021. Mas eu te faço uma pergunta. Apesar, meus amados, de todo o desmando do nosso governo, a vacinação reduziu a contaminação pelo vírus e a mortandade das pessoas? A tua resposta te indica o que você deve fazer. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Voltando, meus amados, ao livro de Jó. Jó 1:5. Sucedia, pois, que decorrido tudo de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, nesse trecho que apresentamos, temos uma situação bem peculiar, que justifica a qualificação de Deus para Jó. No Antigo Testamento, a lei dada por Deus a Moisés requeria que as pessoas oferecessem sacrifícios, ofertas para expiação do pecado, em tempos determinados. Mas notem, meus amados, que Jó atuava preventivamente. Ele oferecia holocaustos ao Senhor antecipadamente, para compensar alguma eventual falha, algum eventual pecado cometido pelos seus filhos. Naquela época, os holocaustos e sacrifícios eram oferecidos pelo chefe da família.
Mas notem, meus irmãos, que hoje em dia não temos que realizar ofertas pelo pecado ao Senhor. Depois que Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados. O que nos resta fazer é apenas confiar, usando da fé que Ele mesmo nos concede. Depois desse sacrifício único e eterno de Jesus, meus irmãos, o único sacrifício que o Senhor espera de nós é o nosso sacrifício vivo de louvor e adoração a Ele, no nosso culto racional, coisa que muitos irmãos resistem a fazer. Então, assim como fazia Jó, meus irmãos, nós que estamos de pé, precisamos vigiar para que não caiamos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Jó 1, 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Meus amados, esse trecho inusitado nos demonstra que os anjos de Deus prestam contas dos seus feitos periodicamente ao Senhor. E Satanás também. Notem que quando Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, Deus já sabia de antemão, pela sua onipresença e onisciência. Deus já sabia a resposta, mas ele formulou a pergunta para evidenciar a submissão de Satanás a ele. E a resposta de Satanás ao Senhor confirma alguns aspectos importantes. Quando ele disse de rodear a terra e passear por ela, ele demonstrou que não tem onipresença e nem onisciência. Ele não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele precisa passear pela terra para ver o que está acontecendo. Enquanto que o Senhor, sentado no trono da sua graça, sabe de tudo e de todos, inclusive dele. Agora, meus amados, no entanto, alguns irmãos veem a Satanás em todos os lugares. Ele está aqui, estava ali atrás. Em todos os lugares, em todo o tempo. E não conseguem ver a Deus em nenhum lugar. É claro que algo está errado com essas pessoas. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva,
Se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Glórias ao nosso Deus. Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, nesse último trecho do livro de Jó que apresentamos, o que queremos destacar, meus amados, é que o inimigo das nossas almas, ele está sempre tramando alguma coisa contra os filhos de Deus. Ele está sempre tentando minar a fé e a fidelidade dos justos. Mas ele não consegue resultado algum daqueles que, como Jó, estão firmados no Senhor. Outro aspecto importante, meus amados, é que o inimigo só pode operar com a permissão de Deus. Ele não tem vida autônoma e poder e liberdade para fazer o que quiser. Jó 1:13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Meus amados, nesse trecho que apresentamos, aprendemos que nem todos os raios que chegam à terra causando destruição, e nem mesmo toda a ventania, e nem tudo que parece vir do céu, necessariamente provém de Deus. Muito embora tudo ocorra com a permissão e ciência dele.
Notem que Jó perdeu praticamente tudo o que tinha: o seu gado, os seus servos, as suas ovelhas, os seus camelos e os seus filhos, mas não a sua mulher. Mas por que razão Jó perdeu tudo e não perdeu a sua companheira? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, pode estar no final do livro, como veremos adiante. Jó 1, 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, vejam que demonstração de fé. No versículo mais marcante de todo o livro de Jó, e certamente um dos mais impactantes de toda a Bíblia. Diante da perda de tudo que possuía, bens, fazenda e família, Jó se humilhou perante o Senhor e o adorou. E num ato de justiça, reconheceu a justiça de Deus, dizendo: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Quantos de nós, meus amados, diante da perda, nem digo de tudo que temos, mas de algo que valorizemos muito, ou um parente próximo como pai, mãe, filho e filha, se dispõe a exaltar assim o nosso Senhor? Que isso seja um exemplo, meus irmãos, para todos nós. A maioria das pessoas se revolta contra o Senhor por ele haver tirado do seu convívio aquilo que eles amavam, quando na verdade deveriam agradecer ao Senhor pelo tempo em que tiveram a oportunidade de amar e dedicar o seu amor e receber amor daquela pessoa ou daquele bem com que o Senhor decidiu os abençoar. Jó 2, 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Meus amados, não havendo conseguido o seu objetivo de fazer Jó negar e amaldiçoar a Deus pela perda dos bens materiais e dos filhos, Satanás pede ao Senhor permissão para tocar na pele dele. O Senhor lhe concede,
E mesmo havendo perdido também a sua saúde, estando acometido de úlceras por todo o corpo, e ainda sendo instigado pela própria mulher a amaldiçoar a Deus e a desistir da vida, ele se manteve íntegro na fé. Notem que esse trecho é o único em todo o livro onde figura a esposa de Jó. Ela simplesmente sai de cena depois dessa recomendação absurda e não há mais menção direta a seu respeito. Mas aí entram em cena 3 amigos de Jó que, cientes do seu sofrimento, vieram para consolá-lo. Jó 4:6. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Meus amados, esses comentários que acabamos de ouvir, realizados pelos amigos de Jó, nos ensinam que não devemos julgar as pessoas. Isso não é tarefa nossa, porque podemos estar cometendo um erro muito grave, como ele faz nesse trecho que acabamos de apresentar. O sofrimento das pessoas, meus irmãos, nem sempre é consequência do pecado. Muitas vezes é assim, mas no caso de Jó, por exemplo, não era. Vejam que Jó, além de todo o sofrimento que sentia, naquele momento, acumulou mais uma dor. Há de ser caluniado e injustiçado. E tudo isso sem causa. Quando não temos o conhecimento necessário para falar, meus irmãos, ajudamos mais a pessoa quando nos dispomos a ouvi-la e a orar para que o Senhor a fortaleça. Jó 5:7. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Meus irmãos, esse outro trecho, também dito por Elifaz, amigo de Jó, nos ensina que precisamos ter muito cuidado antes de aconselhar as pessoas. Nem todas as verdades se aplicam a todas as pessoas em todo o tempo. Elifaz disse muitas verdades sobre Deus, mas errou justamente no julgamento de Jó. Quando ele diz que buscaria a Deus, ele estava insinuando que Jó havia se afastado de Deus pelo pecado, o que não era verdade. Tudo mais que ele falou no trecho que apresentamos, inclusive a sugestão de entregar a causa de Jó a Deus, é verdade.
E é a recomendação adequada, muito embora redundantes, porque não trouxeram nada de novo e nem mesmo a explicação requerida por Jó para aquela repentina mudança de vida. Jó 13, 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que devias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Meus irmãos, nós precisamos ser irredutíveis na fé, a despeito das provações. A despeito de todas as acusações dos seus amigos, Jó se manteve íntegro na convicção da sua justiça e da sua fidelidade a Deus. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele chegou até mesmo a pedir a Deus a sua morte, mas não atentou contra a própria vida. Ele continuou a esperar no Senhor, no seu Redentor, o nosso Redentor, que um dia se levantará sobre a terra. Meus amados, não importa o que nos sobrevenha, temos que confiar em Deus. Eu já tive uma vida muito próspera, mas um dia, meus irmãos, quando a minha ex-esposa se envolveu com o espiritismo, e eu me posicionei contra, quase como Jó, eu perdi tudo, minhas posses, meu emprego e a minha família. Só não perdi, meus amados, os meus filhos e a minha saúde. E isso porque eu não era convertido. Mas Deus usou o sofrimento para me moldar e me converter, e eis-me aqui. Nunca, meus irmãos, na minha vida, eu tinha experimentado a fome, mas eu cheguei a passar fome. Você consegue se imaginar, dentro de um período de comida eventual, dia sim, dia não, dia também não? Você consegue se imaginar chegando a ficar por 4 dias consecutivos sem comer nada? Pois bem, meus amados, eu passei por isso. E eu já estava recém-convertido. Meus amados irmãos, orem sempre a Deus e sejam fiéis a Ele.
para não ter que passar por uma experiência como essa. É algo terrível. E nem meus filhos sabem disso. Vocês estão sabendo primeiro. E foi através de uma oração sincera, profunda, de coração aberto, que o Senhor me tirou imediatamente daquela situação para nunca mais voltar. Eu era novo na fé, meus amados, e na dor, eu fui obrigado a aprender a orar de verdade. Hoje, eu posso dizer e sei o que é ter muito e também sei o que é não ter nada. E glórias a Deus por isso. Muitos irmãos, meus amados, durante as provações, se afastam do Senhor, buscam caminhos alternativos, caminhos de morte. Mas nós não podemos vacilar. Nós não podemos duvidar. Nós temos que, assim como Jó, confiar integralmente no Senhor, porque é dele que vem a solução. É preciso, meus irmãos, trilhar todo o livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, acompanhando todos os diálogos realizados entre Jó e os seus amigos, para chegar até ao capítulo 38, onde o Senhor, de um redemoinho, se manifesta em resposta a Jó. Deus se apresenta formulando perguntas e demonstrando a sua grandeza e sabedoria incomparáveis. E a pequenez do ser humano diante da majestade dele. Não há quem não se emocione após vivenciar os 37 primeiros capítulos do livro, se envolvendo com a dor e o sofrimento de Jó e as divagações dos seus amigos, e chegando ao capítulo 38, encontrar as palavras sábias e confortantes de Deus e constatar a transformação que elas fizeram na vida de Jó. Jó 38, 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Notem, meus irmãos, que o Senhor respondeu a Jó com perguntas. Perguntas muito básicas, cujas respostas Jó não tinha. Ora, se não conhecemos o mínimo do mínimo, o básico, meus irmãos, como podemos querer compreender o complexo? Deus não respondeu às perguntas de Jó sobre o porquê de tudo o que ele estava passando, mas apenas demonstrou que ele, o Senhor, estava muito acima de todo o sofrimento de Jó e que ele estava no controle de tudo. O
que aprendemos com isso, meus amados, é que não precisamos ter todas as respostas de Deus. Ele não tem obrigação de nos dar todas as informações que pedimos. E nós não temos que saber tudo sobre Deus para confiarmos nele, para confiarmos integralmente nele até o fim. É isso, meus irmãos, o que faz uma pessoa íntegra. Lucas 12, 26. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Jó 40:1. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura, também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com voz como ele o faz? O Senhor continuou perguntando a Jó, que após haver tentado responder a Deus por 1 ou 2 vezes, decidiu não responder mais, por admitir não ter respostas para as perguntas de Deus. E reconhecendo com humildade a sua inferioridade em sabedoria, e se maravilhando com a dimensão da sabedoria de Deus, Jó, então, admitiu, meus irmãos, o inigualável poder de Deus. Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus amados, o Senhor repreendeu os amigos de Jó por não haverem falado as palavras corretas a Jó. Veja, meus amados, que é melhor ficar calado do que falar o que não deve. E o Senhor ainda encarregou a Jó de orar por eles, enquanto eles ofereciam holocaustos para expiação dos pecados que haviam cometido durante todo o diálogo realizado com Jó. Jó 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meus irmãos, Deus honrou a fidelidade de Jó e o retirou daquele cativeiro em que ele estava. E o abençoou, colocando-o em um estado ainda melhor do que ele tinha no passado. E ainda lhe deu 7 filhos e 3 filhas. Vocês se lembram da mulher de Jó? Que comentamos que não havia mais referência na Bíblia a respeito dela? Pois bem, a palavra de Deus não deixa isso claro, mas provavelmente ela foi poupada por ocasião daquela destruição da família de Jó, para que ela lhe gerasse mais filhos. É possível que ela tenha aprendido a lição, se convertido e permanecido ao lado dele. E o Senhor concedeu a Jó ainda, meus irmãos, 140 anos de vida. E ele pôde conhecer aos filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Louvado seja o Senhor. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja o Senhor. Meus amados, fica claro, porque Jó era um homem íntegro. Ele agradou a Deus até o fim. Nos dias de hoje, meus amados, não temos muitas pessoas buscando agradar a Deus. Temos as pessoas do mundo que o último que eles querem é saber de Deus. Aí temos dentro do povo de Deus alguns que não estão empenhados em alegrar o coração do Senhor, em fazer as vontades do nosso Criador, porque eles se dedicam a conhecer as vontades dele. Eles possuem a Bíblia, mas não a leem. Preferem ficar com a opinião de outras pessoas. Mas o curioso é que eles querem que o Senhor realize as vontades deles. Existe ainda o grupo
dos que querem agradar a Deus, mas não com aquilo que o Senhor deseja, mas com o que eles querem. São como as pessoas que presenteiam as outras com aquilo de que elas próprias gostam, mesmo sabendo que não vão agradar o presenteado. São pessoas que insistem em oferecer ao Senhor os sacrifícios da lei de Moisés, essa lei que Deus já aboliu, que não existe mais e que, na verdade, meus irmãos, nunca existiu para nós gentios, porque foi um regime doutrinário dado por Deus aos judeus para o ingresso daquele povo na terra prometida. Essa lei nunca foi dada a nós, meus irmãos. O Senhor nos quer vivendo pela sua graça. Mas essas pessoas querem agradar ao Senhor justamente com a desobediência. Elas insistem em se batizar nas águas, enquanto o Senhor fala em alta e viva voz, através da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que só existe um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Elas insistem em fazer jejuns de alimentos, quando o Senhor fala no livro de Isaías que não quer que nós aflijamos as nossas almas. Ele deseja que nós jejuemos, sim, das coisas que não agradam a Ele. Que jejuemos do pecado. Esses irmãos se entregam a vigílias intermináveis, enquanto o Senhor nos diz, através do profeta Oséias, que Ele quer ver misericórdia em nós e o conhecimento de Deus, ao invés de sacrifícios. E continua a subir os montes para falar com Deus, quando Deus, mais uma vez, fala, através da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que o Espírito Santo habita corporalmente em nós, que Ele vive em nós. Esses irmãos insistem em imitar os judeus, enquanto o Senhor Jesus fala, através da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é a Ele, a Deus, a quem nós temos que imitar, e não imitar aos homens. O desconhecimento de Deus e a falta de amor pelo Senhor estão levando a Igreja de Deus ao erro, ao pecado, e a sujeitando à justiça de Deus. Existem pessoas, meus amados, que estão aí só para complicar, ao passo que o Senhor, no seu Novo Testamento, procurou justamente simplificar a nossa vida. Ele eliminou a lei de Moisés com seus sacrifícios, julgos, proibições e ordenanças, e nos trouxe a sua graça com jugo suave e fardo leve. Os 10 mandamentos ele resumiu em apenas 2. E de um regime doutrinário que não salvava ninguém, que era a lei, ele nos trouxe o caminho para a salvação. Mas o povo de Deus, em geral, tem ignorado isso. Deus está falando, meus irmãos, através da sua palavra, mas as pessoas não querem ouvir. O Senhor falou, através do livro de Jó, e através desta presente mensagem, de uma forma objetiva, como temos que ser para agradá-lo e nos destacarmos neste mundo perdido. Precisamos ser íntegros, retos, tementes a Deus e nos desviando do mal. Resta agora, meus amados, que façamos
uma autoanálise, uma autoavaliação, cada um de nós, sobre que aspectos precisamos melhorar para realmente agradarmos ao Senhor. A maior lição que aprendemos, meus amados, ao chegarmos ao final desta mensagem e ao final do livro de Jó, é que para falar das coisas de Deus, precisamos ter um profundo conhecimento de Deus. E para aconselhar as pessoas, precisamos primeiramente ouvi-las e compreender a situação que elas estão vivendo, sem qualquer tipo de preconceito ou rotulação. Não podemos julgar as pessoas e nem mesmo atribuir pecado aos irmãos que estão passando por tribulação. Nós não sabemos nada, meus irmãos. O Senhor é quem está no controle de tudo que ocorre no mundo. E se hoje não estamos na tribulação, meus amados, glórias a Deus. Mas não significa que amanhã não estaremos. Glórias a Deus de novo. Outra lição que aprendemos, meus irmãos, com esta mensagem, é que jamais podemos nos esquecer, meus amados, de que precisamos confiar em Deus em qualquer circunstância. Precisamos usar sempre a fé nele, independentemente do que estejamos vivendo ou passando, confiante de que o Senhor nos ama e tem sempre o melhor para cada um de nós, que o amamos e o servimos com integridade e fidelidade. Você pode estar vivendo uma situação muito difícil, meu amado irmão e minha amada irmã, mas confie no Senhor. Todos nós passamos por momentos assim, mas não há mal que dure para sempre. Um dia isso vai passar e o sol vai voltar a brilhar na tua vida. Confie em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Jó confiou e foi recompensado pela sua fé e fidelidade. Nesta vida, meus irmãos, tudo passa. Passarão os céus e a terra. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus não irá passar. Bendito, exaltado seja o nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele, o Senhor, nos conceda, meus amados irmãos, a todos nós, a fé e a fidelidade de Jó.
Amém.